Olá, e nós estamos de volta aqui no seu Bem Família, o seu programa de sábado à noite, que traz muitas informações, entrevistas bem legais e informativas para toda a família. E hoje nós vamos conversar com Natália Rosa. Ela é nutricionista clínica e já esteve outras vezes aqui conosco no nosso programa. Ela também tem formação em atendimento à gestante e é consultora de introdução alimentar. E como todos nós sabemos, nós já estamos no mês de novembro, mas outubro foi o mês das nossas crianças. E não tem coisa que preocupe mais uma mãe que não seja a alimentação. Natália, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez, né? E a alimentação é um tema, assim, sempre muito preocupante para todas as mamães, né, Natália? Muito sim. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. E falar sobre a criança que não come é também falar do coração de uma mãe aflita, né? Então eu espero que as dicas que eu dei aqui ajudem muitas mães. Isso. Então, chama aí todas as mamães que estão por perto para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas e pegar aí algumas dicas bem legais para que o nosso filhote, a nossa filhinha, nosso neto, a nossa netinha, a criança que esteja no nosso lar se alimente bem e melhor. Natália, eu acho que a grande dúvida que toda mãe tem é assim, né? Por que o meu filho não come? Por que ele não gosta, por exemplo, da alimentação salgada? Quando ele sai daquela fase que ele vai introduzir a alimentação salgada, tem muitas crianças que realmente não comem nada. Qual seria o motivo principal dessa criança que não come? Se a gente for falar do início da introdução alimentar, de uma criança que não come no início as papas salgadas ou o alimento salgado, a gente tem que lembrar que tudo é novidade para essa criança agora. Então, para uma mãe ter sucesso na introdução alimentar do salgado, como a gente está falando agora, ela precisa zerar a expectativa e lembrar que essa criança está sendo apresentada aos alimentos. Agora, ela não precisa de quantidade. Ela precisa, nesse momento, ofertar uma alimentação com qualidade para a criança e conversar com o bebê, mesmo que ele, para ela, não entenda, mas ele está entendendo, falar, olha, aqui você está comendo o arroz agora, um feijão, a carne, a cenoura, explicar para que essa criança comece a se habituar com o alimento. E a criança vai entender e vai entender que aquele é um momento da refeição, do almoço, por exemplo, e vai comendo aos poucos. A criança aproximadamente de 6 meses, quando começa a introdução alimentar, até 9, ela vai mais brincar com o alimento, mais explorar. Mais conhecer, né? A fase da curiosidade, geralmente ela vai querer apertar, tocar, né? E é importante esse contato. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Então é importante que a mãe não se preocupe nem com a bagunça que o bebê venha fazer. Porque esse contato, ele vai sentir a textura, vai sentir o cheiro. Então mesmo que ele não coma alguma coisa, o comer ele não vai ser naquele momento, logo de cara. Porque comer é algo muito complexo. Então envolve vários fatores de desenvolvimento da criança, desenvolvimento motor também. Então, até para que aquela criança comece a comer, a gente avalia-se vários pontos para que ela esteja pronta. Então, a minha dica para aquela mãe do bebê que não está comendo a comida salgada, não tenha pressa. Não tenha pressa que ele vai comer. Então, é importante não forçar nesse momento. Apresente uma variedade. Não apresente a mesma coisa todos os dias, mas varie para que ele possa aprender o alimento que ele está sendo apresentado. Você acha também importante que essa criança entenda, dentro do mundinho dela, claro, que aquilo é um momento muito especial? Sim. Porque o que a gente está vendo hoje? A gente vê que as crianças pegam, né, as mães, a maioria das mães pegam, colocam um tablet na mão da criança ou então colocam na frente da televisão e aí começam a dar o alimento. Claro, ele vai estar distraído e ele vai comer. Exatamente. Mas, na verdade, ele não relaciona que aquilo é um momento legal, que aquilo tem que ser... O que você pode sugerir? É sempre bom fazer as refeições em família desde bebezinho? Com certeza, porque os pais são um exemplo dos filhos. Essa questão que você falou do tablet ou do celular na frente da criança, realmente não é viável em nenhuma fase. Porque imagina só,
a criança está aqui na frente do celular e alguém está colocando a comida na boca daquela criança. A criança vai comer, mas ela não sabe o que ela está comendo, ela não vai se aperceber dos sabores, do cheiro, nem da quantidade. Então, a criança, ela nasce com uma autorregulação energética, que a gente chama. Então, ela já sabe. Ela sabe quando está com fome, ela dá sinal quando está com fome e quando está saciada. Então, a mãe, ela precisa estar atenta a isso. E quando a gente distrai a criança com o celular, ela perde essa autorregulação. E isso vai fazer com que a criança, ela pode até se tornar uma criança compulsiva, pode também ser um caso de obesidade ainda na infância. Ainda na infância. Então é importante que a criança, ela aprenda realmente. Essa fase de 6 meses a 12 meses é muito importante, porque além dessa apresentação dos alimentos, a gente vai evoluindo as texturas de acordo com o desenvolvimento de mastigação. Dos dentinhos. Os dentinhos. Né? Ainda tem isso, por exemplo, a fase que nasce os dentes, a criança, ela diminui a quantidade que ela come e às vezes não come, só quer o mamar, só quer a mamadeira. Porque incomoda, incomoda dói. muito. Então, a gente tem que se colocar no lugar da criança, tem que ser empático, né? Então, se incomoda, se a gente lembra, né, quando a gente é criança, né, que nasce, a gente perde o dente e nasce de novo, incomoda o bebê também. Imagina um bebê, né? É desconfortável e ele não sabe de nada o que está acontecendo, só sabe daquele incômodo e tudo mais. Então, a gente tem, se colocando no lugar do bebê e ver que realmente incomoda, dá aquele tempo para o bebê, respeitar o bebê, né? Então, isso é muito importante. E, por outro lado, também, a gente precisa falar naqueles bebês que já comem além da conta, Sim. Né? E que a gente acha muito bonitinho e tudo, porque é bem gordinho. Mas você, como nutricionista, qual é o primeiro sinal que a mãe deve se preocupar? É o sobrepeso? Bebês têm sobrepeso? O que ela deve fazer nesse caso? Bebês não têm sobrepeso desde que esteja sendo amamentado, vamos falar dos bebês, né? Esteja sendo amamentado corretamente, em livre demanda, o alimento esteja sendo ofertado de maneira correta, sem distração, alimentos saudáveis com variedade. Se a mãe sabe dos sinais de fome e saciedade e está respeitando isso do bebê, eu não posso caracterizar que um bebê esteja em sobrepeso. Sim. Agora, se a mãe faz de tudo para o bebê comer, na frente da televisão, força e tudo mais, aí tem algo que precisa ser ajustado. E não é no bebê, é na mãe ou no cuidador, né? Quem estiver cuidando desse bebê. Então, a gente observa esses fatores. A rotina também é muito importante, porque às vezes eu ouço assim no consultório, eu disse, olha, o meu bebê ele come muito, então ele janta, aí eu chego do trabalho, eu vou jantar, ele vai jantar, o pai chega do trabalho, ele vai jantar e vai jantar também, então como é que não se controla? Então, essa questão da rotina, a gente precisa ajustar. Não é dizer assim para tudo. Já se alimentou. Sim, claro. Então, se a mãe sabe, não, jantou bem. Se quiser fazer uma ceia, escolhe uma fruta ou aquilo que for recomendado pelo profissional nutricionista, né, que estiver acompanhando essa criança. Então, tudo isso tem que ser ajustado para essa criança que come a mais. Mas a questão do sobrepeso, a gente vê vários fatores para dizer se sim ou não, se a criança está realmente em sobrepeso ou não. E, Natália, outra coisa também muito importante, que as mães ficam extremamente preocupadas e que a gente já está vendo muitas mães fazerem isso. Elas não dão mais açúcar para o bebê, né? Tipo assim, não introduz mesmo, não dá o bolo, não dá o brigadeiro. O que você aconselha? Você acha correto realmente não dar? E também tem aquela mãezinha que também não põe sal nenhum. Você, como nutricionista, o que você vê? Você acha correto? Ou você acha também que antes de pensar, não, eu vou fazer isso pela minha cabeça, não é melhor procurar um nutricionista? Sim, é muito importante a questão da procura do profissional. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria diz que até 12 meses não é recomendado o uso de sal. E até 24 meses, 2 anos, não é recomendado a questão da introdução do açúcar. E eu ainda digo assim que não tenha pressa de introduzir o açúcar depois dos 2 anos. Então, quem faz isso está super correto, Tá né? correto, porque está prevenindo doenças,
crônicas, sim, como diabetes, sim, né? Uma sim. criança que tem acesso muito cedo ao doce, esse paladar começa a se viciar ao doce muito cedo e começa a rejeitar os alimentos que não são tão doces. Sim, sim. Então, isso a gente vê como um prejuízo para o paladar da criança. E então, olha só, gente, que interessante. Até 12 meses não é recomendado, Não é recomendado o uso de sal. de sal. E até 24 meses, 2 aninhos, o uso de açúcar. O uso de açúcar, exatamente. Muito legal. Então, gente, está gostando da entrevista? Com certeza, né? Não saia daí, que no próximo bloco a Natália vai passar dicas para a gente, para como a gente deve fazer para aquela criança que não está comendo legal, tá bom? Então, não saia daí, que a gente volta já já. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodipax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Viver bem exige saúde. E ter saúde exige mudanças. Mudança de postura, mudança de hábito e até mesmo na forma de ver as coisas. A Cafísio mudou. Mudou a marca, o site, as instalações, os equipamentos, o endereço e principalmente a forma de ver você. Cafísio, Centro de Atendimento Fisioterapêutico. Porque saúde é o seu maior bem. Você sabia que implante dentário não tem limite de idade? Isso mesmo. Faça como a Dona Dulce. Ela tem 84 anos e voltou a sorrir, comer, se alimentar com muito mais segurança e tranquilidade. Confere aí. Depois que eu conheci o assim, a minha vida se transformou, porque eu posso me alimentar direito, porque eu não estava me alimentando, e às vezes até engolia inteiro, as coisas estavam me prejudicando, né? Aí eu tomei essa decisão, né? Viu só? E você, tá esperando o que para voltar a sorrir para a vida? Vem para a Oralcim Implantes aqui de Ananindeua. E nós estamos de volta aqui no seu Bem Família, o seu programa de sábado à noite. Você já sabe, aqui no canal 14, às 21 horas, com reprise aos domingos, às 23h30. E a gente está conversando com Natália Rosa. Ela é nutricionista e está conversando com a gente, dando dicas muito legais sobre a alimentação em crianças. Aquela criança que não come, tá certo? E agora ela vai dar dicas para a gente de como a gente deve fazer para fazer essa criança se alimentar melhor e, com certeza, ter uma saúde muito mais forte, né? Mais saudável mesmo. Natália, é muito interessante a gente ver essa questão das vitaminas, né? Sim. Às vezes a mãe se preocupa em levar no pediatra. Ah, passa um complexo vitamínico para o meu filho, porque eu tenho certeza que ele vai comer melhor, né? E a gente sabe também que essa superdosagem de vitamina não faz bem, né? Sim. Nessa questão. O que você aconselha nessa fase inicial aí até 2 anos? Qual é aquele alimento que não pode faltar para a criança em relação a vitaminas? Em relação a vitaminas e minerais, a gente aconselha sempre a oferta de frutas, legumes e verduras. Aí está. A comida de verdade, sabe? Assim, da gente não oferecer os industrializados logo para a criança. Então, se você ofertar e não desistir dessa oferta, mesmo que seu filho recuse, a gente vai ter uma criança que aceita o alimento. Se ela não aceitar na primeira vez, apresenta de uma outra forma na segunda vez. Por exemplo, você apresenta a maçã para uma criança, digamos uma criança maior, de 4 ou 5 anos. Que tal você pegar aquela maçã, cortar ela em palitinhos e ofertar em palitos? Ou então,
Tem vários cortadores em lojas de festa aqui em Belém que você pode pegar uma fatia de maçã e fazer um formato diferente e apresentar. O visual, assim como a gente gosta de uma comida bem bonita, né? A gente não olha assim, nossa, dá até vontade de comer. Para a criança também. É a mesma coisa. Por exemplo, a beterraba, ela é super essencial, né? Porque ela tem muito ferro. Sim. A gente pode também fazer, como a gente estava falando, corta em formato de estrelinha, né? Em bolinha, em vários formatos de oferecer para a criança que vai chamar atenção, ela vai querer provar. Vai sim. Né? Tem várias formas. Além dessas de formato, a gente pode fazer espetinho, pega um boleador e coloca a beterraba, como por exemplo você falou, né? Beterraba, um tomatinho, aí faz um espetinho dos dois, coloca no prato. Não é muito comum de se fazer, mas tem vários pratos assim com desenhos, pode fazer uma caretinha, uma carinha, né? Com o arroz, aí faz o cabelinho de macarrão. Então tem vários, até na internet mesmo a gente pode pesquisar inspirações para isso. E dá resultado? As mães falam para você, olha, eu comecei a fazer assim, deu super certo. Aquela mãe que se dedica, que persiste, dá resultado sim. Porque eu sei que é difícil para uma mãe sentar à mesa e seu filho não comer. Mas ela tem que, primeiramente, observar o que ele está rejeitando. Às vezes, antes de qualquer atitude, é importante a mãe olhar para o seu filho e perceber aquilo que ele está rejeitando. Então, e assim entrar em ação, né? Essa dica dos cortadores é muito interessante. É uma dica super muito legal. E a dica, você acha que um ambiente tranquilo também é legal? Fundamental um ambiente tranquilo para essa criança comer desde o início. Desde o início. Na amamentação é um ambiente tranquilo, né? Quando a gente introduz a alimentação, continua esse ambiente tranquilo. Sem distração, sem algo que possa chamar a atenção para o bebê. A distração do bebê, da criança, tem que ser o prato que está na frente dele. Por isso que é importante variar. Se for a mesma coisa todo dia, aquela criança vai cansar. Então, a responsabilidade nossa como pais é ofertar alimentação de qualidade para essa criança. E variedade. Isso, variar é fundamental. É fundamental, né? Além disso, você falou também na persistência da mãe. Sim. Hoje eu noto que as mães estão muito sem paciência mesmo, né? Sim. Se não tiver paciência, né, Natália? Olha, paciência não vai. Não vai adiantar que essa criança, ela não vai comer mesmo. Não né? vai. O bebê sente o que a mãe está sentindo. A criança, depois que começa a entender as coisas, os sentimentos, ela também vai perceber e vai captar esse sentimento. Então, é importante que a mãe, que está na frente do seu filho que não come, quando ela ofertar um alimento novo, ela não criar expectativa. Por exemplo, o que ela pode fazer para uma criança de 2, 3 anos que está no início de um momento de seletividade alimentar? Ela já sabe o que gosta e está selecionando. Que tal você sentir o cheiro desse prato aqui, dessa sopa, por exemplo? Que tal você sentir esse cheiro dessa sopa com a mãe? Que bom, tá cheiroso. Você gosta do cheiro? Entendeu? Que mesmo que a criança não coma, mas ela está sentindo o cheiro. Está se familiarizando com as novidades. Então, essa questão é muito importante. Outra dica muito legal é levar a criança para preparar o alimento. Sim. A gente já vê muito isso, né, Natália? Nas escolas, principalmente já tem aulas de culinária e eles amam fazer. Eles amam. Se sentem super importantes, o máximo. Então, é sim importante levar. Que tal fazer um bolinho diferente e dar o nome da criança para o bolinho? Esse é o bolinho da Super Luísa. Então, todo mundo da família se reúne e experimenta aquele bolinho e elogia por ter se dedicado, né? Outra questão muito importante é não dizer, parabéns toda hora, né? Porque a criança, ela tem que perceber que a alimentação é algo natural. Então, ficar toda hora falando, elogiando, ou então toda hora dizendo assim, forçando. Bora, vai comer tudinho, né? Não, come tudinho. Olha, né? só vai ganhar isso aqui se comer tudo. Se comer, não. Fazer tipo moeda de troca não é legal. Não, a criança começa a ter um relacionamento negativo com o alimento. Você estava falando também na questão a gente oferece para ela. Aí, de repente, ela não está com fome. Sim. Ela não vai querer. Aí passa meia hora, ai meu Deus, ela não comeu, vou dar um biscoito. Não se acontece faz muito. isso, né? Não oferta aquilo que a criança gosta muito no lugar de uma refeição principal.
Criança não quis comer no almoço, daqui a 40 minutos você oferece novamente aquele almoço. Se a criança não está com fome, ela não está com fome. Não tem dias que a gente acorda e a gente não tá com muita fome, está comendo menos. A criança também é a mesma coisa. Então a gente aguarda e oferece na próxima refeição o que está programado. Por exemplo, não quis o almoço, oferece o lanche no horário do lanche. Aí depois, se a criança comer ou não, você tem que respeitar a fome dessa criança, se está ou não com fome. Nada de substituir, né? Não substitui. Não substitui por biscoito, não substitui para o lanche. E essa dica é muito importante para os avós. Né? Os avós que gostam de ver... Os avós acham que se não comer, ou está acontecendo alguma coisa de muito sério, quando na verdade não é. Não é. Você estava falando que o bebê até 10 meses ele tem um apetite. Isso. E depois de um aninho reduz esse apetite, reduz, né? Porque reduz a velocidade de ganho de peso e de crescimento. Então, o bebê de 1 ano, a partir de 1 ano, ele vem diminuindo. Tem bebês que não acontece isso, tá, Vanusa? Tem bebês que vão comendo normalmente. Mas a maioria reduz a quantidade do que se consome e tá tudo bem. Tá tudo bem. O que a mãe tem que observar é que o desenvolvimento daquela criança, né? Quem acompanha na cadernetinha tem várias dicas, né? Da faixa etária, o que a criança provavelmente está fazendo. Aquilo também não é uma regra, mas é algo que deve ser acompanhado. Mas o ganho de peso, né? Então, tudo isso tem que ser acompanhado com o pediatra, com o nutricionista, para que aquela mãe se sinta, não, calma, que tá tudo bem. Se ele não está com fome, não está com fome. Em casa de mãe, nenhuma criança passa fome. Então, tem que ser respeitado para que aquela criança não, futuramente, se for toda hora colocada uma comida para ela, para qualquer coisa, para ela comer, ela pode se tornar compulsiva futuramente. Então, a gente previne dando uma atenção especial para a fome e saciedade. E assim, gente, o que eu acho também muito importante, eu sempre falo, é que todos nós, em todas as nossas fases da nossa vida, a gente tem que procurar um nutricionista, porque a alimentação é tudo. É aquilo que a gente leva para dentro do nosso corpo, é aquilo que vai nos manter e com certeza vai refletir na nossa saúde. Então, quando você levar no pediatra, né, Natália, marca também no nutricionista, marca com o nutricionista, porque ele vai avaliar aquela criança, a alimentação, vai adaptar aquilo que ela mais gosta e é muito importante o trabalho do nutricionista. E eu aproveito aqui e peço para você deixar os seus contatos, as suas redes sociais, para quem quiser lhe procurar, né? Que eu sei que você atende também na clínica. Eu atendo na clínica Cevita Belém e o meu Instagram é Nutri Natália Rosa. Lá tem os contatos também para quem quer. Dicas bem legais dicas também, super importantes para toda a família, para as crianças. E qualquer dúvida também pode me chamar no direct, que eu tiro uma dúvida. Não faço consulta online, porque isso não é permitido. Mas tirar uma dúvida, sim. Marcar, né? Marcar consulta, como é que a gente tem pode... Tem algum telefone? Tem sim, eu vou deixar no vídeo. Olha só, tá aí no vídeo o nome da Natália e o telefone dela para você que quiser entrar em contato e saber muito mais sobre a alimentação dos seus filhotes. Natália, quero lhe agradecer pela sua presença. A Natália, para quem não sabe, tem gêmeas lindas de quantos anos? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses e também está nessa fase. Sim. Então, nada melhor do que, além de profissional, ela está passando essa experiência maravilhosa para nós, né? E eu desejo muito sucesso. Muito obrigada. Muita paz, muita saúde para toda a sua família. E quero lhe agradecer por essa entrevista que foi maravilhosa. Muito obrigada, eu que agradeço. E é isso aí, gente. Não saia daí, que daqui a pouco a Júlia vai estar dando dicas de filmes bem legais para você assistir com toda a sua família. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodipax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Viver bem exige saúde. E ter saúde exige mudanças. Mudança de postura, mudança de hábito e até mesmo na forma de ver as coisas. A Cafísio mudou.
Mudou a marca, o site, as instalações, os equipamentos, o endereço e principalmente a forma de ver você. Cafísio, Centro de Atendimento Fisioterapêutico, porque saúde é o seu maior bem. E agora eu quero falar com você que percebeu no decorrer deste ano que você possui grandes habilidades e amor ao cuidar das pessoas idosas. E agora quer se tornar um cuidador profissional, habilitado e qualificado. Olha, chegou a sua grande oportunidade. A Minha Consultoria Social realizará nos próximos dias 22 e 23 de novembro a última turma do ano do nosso treinamento para cuidador de idosos. Daremos certificado e excelente material apostilado. Você também terá aulas práticas e teóricas. Nós também utilizamos de vídeos didáticos, dinâmicas de grupo e muitas novidades na área do envelhecimento. Eu acabei de retornar do 9º Congresso Brasileiro de Alzheimer e falarei sobre dicas importantes de como cuidar adequadamente do portador de doença de Alzheimer, que é uma demência que atinge muitos idosos. Esses e muitos outros assuntos importantes e imprescindíveis para se tornar um excelente cuidador de idosos. Isso no nosso curso. Vai ser agora dia 22 e 23 de novembro. Então não perca tempo, venha fazer parte dessa turma. O investimento é de apenas R$ 300 no cartão e à vista somente R$ 250. Informações e inscrições pelo WhatsApp 98311 5141. Vem se capacitar comigo.